E aí, pessoal, vamos começar aqui mais uma aula nossa desse projeto de quarta prática trabalhista. E hoje aqui eu separei um tema diferente para a gente tratar. Eu vou falar a respeito de provas digitais. Vou pegar aqui para a gente poder ir conversando, abrir também aqui o meu canal, para a gente poder então ir conversando durante a nossa aula. Nós vamos então aqui analisando as discussões de vocês e hoje a gente tem bastante problema relacionado a essas provas digitais, porque a gente, quando vai falar de prova digital, por exemplo, a gente tem aí aspectos relacionados ao print de WhatsApp. Posso juntar o print de WhatsApp? Posso então ali me valer, por exemplo, de alguns aspectos do celular do trabalhador para demonstrar a geolocalização? Então é isso que a gente vai tratar hoje. Só estou abrindo aqui a nossa live para a gente poder ir conversar e aí ver quem já está aqui junto com a gente. Bom dia então, pessoal chegando, Ricardo por aqui, Patrícia, o Rodrigo, a Adriana, todo mundo chegando por aqui para a gente falar então de provas digitais, tá? Quando a gente começa a falar de provas digitais, e aí eu vou trazer alguns aspectos preliminares, mas hoje eu quero trazer uma aula bem prática, mas para trazer esses aspectos práticos, e meu ponto central é o print do WhatsApp, se eu posso trazer ou não esses prints do WhatsApp para um determinado processo, eu quero fazer algumas análises teóricas necessárias para que a gente possa, então, embasar tudo aquilo que a gente vai estudar e dar validade para essas provas. Porque nós sabemos que hoje, dentro dessa sistemática do mundo digital, a gente passa a ter várias provas dentro do mundo digital. Antes se conversava por carta, hoje a conversa é pelo WhatsApp, é por um e-mail, é por meio das redes sociais. Então, essas conversas aí, eu posso trazê-las para o processo? A gente passa a ter, portanto, conflitos online que viabilizam uma mudança da própria estrutura do direito processual. Antes a gente imaginava só trazer um documento físico para o processo. Antes mesmo da prova digitalizada, a gente vinha e trazia aquele documento lá para um processo físico. Quem é mais antigo aí igual a mim, né? Então a gente tinha lá processos físicos. Hoje a gente tem processos digitais. E aqui eu já adianto, antes da gente começar a nossa aula, um aspecto extremamente relevante que me veio aqui em mente. Existe uma diferença da gente ter um documento digital e um documento digitalizado. Então aqui, para a gente começar aqui a nossa conversa, eu só queria trazer uma diferença entre esses dois. Quando a gente tem um documento digital, ele é criado digitalmente. Então, por exemplo, você vai e busca uma certidão negativa lá na Justiça Federal. Vem um documento digital com autenticação, numeração, aquilo é um documento digital. Documento digitalizado é aquele que você pegou a folhinha, escaneou e juntou no processo. Mas por que eu estou falando dessa diferença? Porque é importante a gente saber a diferença, especialmente você, advogado, tem que saber se precisa guardar ou não o documento físico. Por quê? Porque quando eu falo de documento digitalizado, eu sou obrigado a manter o documento físico até 2 anos depois do trânsito em julgado. Porque eu posso ter discussão de falsidade, inclusive numa ação rescisória. Então, se eu digitalizo um documento, obrigatoriamente eu tenho que manter o documento físico até 2 anos depois do trânsito em julgado. Já quando eu estou falando de documento digital, não tem essa história. Eu não preciso imprimir a certidão que eu peguei da Justiça Federal, guardar aquela certidão para, se tiver alguma discussão sobre falsidade, eu apresentar. Não, é um documento criado no mundo virtual e, consequentemente, ele tem código de autenticação. Se você tem, então, um código de autenticação,
você não precisa guardar esse documento, tá? Então essa daqui é a primeira diquinha nossa que eu já trago aqui para vocês para a gente iniciar a nossa aula. E o que nós vamos tratar hoje é deste documento digital. Evidentemente, nós estamos falando aqui na nossa aula de hoje, não do documento que você vai digitalizar e vai trazer para o processo, mas aquele documento ou aquela prova que é criada dentro do mundo virtual, tá? E é interessante a gente destacar que esse mecanismo de prova, o primeiro questionamento que a gente tem é se ele é admitido ou não no processo. Por óbvio que é admitido no processo. O artigo 369 do Código de Processo Civil, ele é prudente em viabilizar todos os meios de prova legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste código. Só que aí é interessante a gente já destacar de plano um aspecto. A gente sabe que a Constituição Federal veda a prova ilícita. E o que eu quero dizer com isso? Embora o código admita qualquer meio de prova, e aqui a gente pode incluir a prova digital, eu preciso verificar se essa prova digital é lícita ou não. E daí a grande relevância da gente estudar as provas digitais, especialmente para saber se ela é válida dentro do processo, tá? Mas aqui, já de plano, é importante a gente destacar como pode ser apresentada a prova digital no processo. E a gente tem duas formas de apresentar aqui a prova digital. Primeiro, através de um ato ou um fato diretamente praticado pelo meio digital. Então lá, uma troca de e-mail, uma conversa no WhatsApp. Então você tem aí um fato que ocorreu dentro do mundo digital. Ou pode ser utilizada como um instrumento para comprovar algo que ocorreu fora do meio digital. Então lá você tira uma foto com o seu celular, um vídeo que demonstra uma amizade íntima da testemunha, ou até mesmo a geolocalização, para saber se eu fez horas extras ou não, eu vou explicar tudo isso. Então nesse segundo aspecto, o fato é físico. Está ocorrendo um ato que a gente verifica com os sentidos humanos. Mas eu posso, por meio de um mecanismo digital, bater uma foto com o meu celular e essa foto demonstrar ali que aquele fato aconteceu. Então suponhamos que você vê duas pessoas conversando e quer falar que elas são amigas, para não viabilizar que possa prestar o depoimento. Então lá você vai contraditar. Essa foto, ela é verdadeira? Então a gente passa a ter que analisar a própria validade dessa foto. E aí o nosso objetivo na aula de hoje é esse, é discutir como é que eu faço. Vale qualquer foto? Ou tem alguma forma que eu viabilizo para gerar validade para essa foto? Então eu venho e tiro uma foto do trabalhador, ou um vídeo do trabalhador, que ele caiu e se machucou. Esse vídeo pode ser editado? Claro que pode ser editado. Então a gente precisa analisar toda a prova digital para que ela seja lícita, para que ela não seja modificada. Porque do mesmo modo que eu posso mudar um vídeo, eu posso tirar foto de um determinado local e não é aquele local. Fala, olha, o trabalhador, eu estou batendo aqui uma foto que ele estava até tal horário naquela empresa. Ou tem uma foto constando que ele estava passando por um trecho, então ele não estava fazendo hora extra, ele estava lá jogando futebol. Será que essa foto que a empresa apresentou é verdadeira? Então é a partir daí que a gente começa a estudar essas provas digitais, sempre pensando se elas são válidas ou não, porque elas estão aí. A todo momento, você que advoga, tem um print de WhatsApp no seu processo. Tem uma foto juntada no seu processo. Tem um áudio juntado no seu processo. E aí, eu vou impugnar esse áudio?
É válido esse áudio? Eu posso me valer das provas digitais para provar alguma coisa? Por exemplo, qual foi o caminho que o trabalhador fez? Se ele estava, de fato, fazendo horas extras? Se foi um acidente de trajeto? Enfim, eu vou tratar então de todos esses aspectos aqui com vocês. Quando a gente vai falar de prova digital, nós temos que começar pelos 3 requisitos da prova digital. E aí, quais são esses 3 requisitos? O primeiro é a autenticidade. Então, o primeiro requisito que a gente tem da prova digital é a autenticidade. O segundo é a integridade. E o terceiro é a cadeia de custódia. Todos com o objetivo de provocar a licitude, de gerar a licitude da prova digital. Mas o que vem a ser cada um deles? Então vamos começar agora a evoluir aqui a nossa análise para chegar nos aspectos práticos. A autenticidade significa, por força da própria lei de acesso à informação, a qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Professor, não entendi nada o que está falando aí a lei de acesso. O objetivo da autenticidade nada mais é do que a gente identificar a origem, ou seja, se aqueles fatos foram narrados mesmo de forma correta, e a autoria. Então vamos pensar de novo no WhatsApp. Olha, eu nunca falei isso para esse sujeito. Ele criou essa conversa de WhatsApp. É possível criar conversa de WhatsApp? Claro que é possível criar conversa de WhatsApp. Hoje a gente tem um site que você vai lá e você cria uma conversa de WhatsApp enorme. Plenamente possível. Você só vai ali, é só você entrar fake WhatsApp. Vai estar lá, www.fake WhatsApp, você entrou lá, você cria uma conversa. A partir do momento que você criou essa conversa, não tem autoria, não tem autenticidade, não foi você que participou daquela conversa. Essa prova é inválida, não tem, portanto, autenticidade. O objetivo da autenticidade é saber, olha, foi criado mesmo dentro do WhatsApp? Ou foi feito num site? E segundo, foi eu que fiz aquela prova? Então a gente, com a autenticidade da prova digital, a gente busca esses 2 aspectos. A origem, aonde é que ela foi feita, e segundo, se está correta a autenticidade ali daquela prova. Um dos casos que a gente tem, por exemplo, que a gente vai falar de autenticidade de autoria, que dá veracidade para um determinado documento digital, é o que a gente faz todos os dias, quando você entra no site do tribunal. Quando você entra no PJE e você precisa assinar, ele não exige ali uma autenticação sua? Ele não exige uma senha ou até mesmo que você vai por meio do seu token fazer aquela assinatura? Por quê? Porque você está criando um documento digital e aquele token ou aquela assinatura dá autenticidade para o documento, para falar que é você que assinou o documento. E aqui abre um parênteses. Tanto é assim que, se você colocar o nome do João e quem assinou o token é o Pedro, a autenticidade é pelo Pedro. É o Pedro que precisa ter procuração nos autos. E lá no tribunal, se de repente chegasse ao processo que foi o Pedro que assinou com o token dele, mas está o seu nome, se ele não tiver procuração, vai se conceder prazo para regularizar, não regularizando, o seu recurso não vai ser conhecido. Então a autenticidade, quando a gente está falando no nosso dia a dia, é fácil a gente já verificar essa autenticidade quando a gente fala nessas assinaturas, tá? Mas vamos para o segundo requisito, a integridade. O que vem a ser a integridade? Significa que a qualidade da informação não pode, então, ser modificada, inclusive quanto à sua origem, trânsito e destino.
O objetivo da integridade, portanto, é demonstrar que, olha o que eu coloquei aqui na tela para vocês, que a prova adquirida não foi e não pode ser alterada com o tempo, garantindo assim a sua credibilidade perante o judiciário. Então lá, o primeiro aspecto é eu demonstrar a origem e o próprio autor. O segundo aspecto é eu demonstrar que ela não tem possibilidade de ser alterada. E o que significa isso? Vamos voltar lá para a história do WhatsApp, que é o nosso dia a dia. Eu tenho que trazer a prova completa, gente. Não adianta simplesmente você trazer um pedacinho. Você precisa trazer a conversa para a gente saber se foi excluído alguns aspectos. Principalmente porque hoje o WhatsApp é criptografado. Então, se você apagar uma conversa, consta que foi apagada essa conversa. Você precisa, então, trazer o histórico. Você precisa trazer aqueles fatos inteiros. Senão a gente não consegue demonstrar a integridade. Eu não sei se você foi lá e tirou só um pedacinho que não te interessa. E se eu tirei aquele pedacinho, acabou a integridade daquela prova. E daí porque, nós vamos falar na hora que eu entrar e já adiantando, é extremamente relevante, quando a gente está falando de WhatsApp, que você peça para o seu cliente que ele exporte a conversa. E hoje isso é muito simples, eu não estou criando aqui pelo em ovo, não. Isso é muito simples. Ele simplesmente, seja lá no Android ou no iOS, ele clica lá em exportar conversa, ele te encaminha em TXT, eu acho que é, não sei qual que é lá a extensão do arquivo, ele te encaminha a conversa inteira. E a partir dali você sabe se tem mensagem apagada, se tem ali adulterada. Como é criptografado, vai constar o texto inteiro da conversa. Só não entra vídeos e aí fotos. E aí vai ter que ser ali de uma outra forma para ser juntado, tá? Mas atente-se, gente, que para que a gente possa ter a integridade, a ideia da integridade é essa. Eu constar o fato inteiro. Eu não ter ali cortes no meio da minha história. A integridade, portanto, é isso. Então a gente já viu a autenticidade, que é a origem e a própria autoria. A integridade, que exige a completude da prova, que ela não seja, então, modificada dentro do seu processo. E aí a gente tem a tal da cadeia de custódia, que é o terceiro requisito. O que é essa cadeia de custódia? Ela serve para demonstrar que o material apresentado não sofreu nenhuma alteração durante todo o processo de produção através de sua apresentação em juízo. O que é isso? O próprio nome já indica cadeia. Cadeia de custódia, ela vai, como no mundo digital, é muito fácil a gente modificar um determinado prova digital. Então é muito simples para quem entende, evidentemente, né? Não para nós, mas para quem entende é muito simples eu alterar uma prova digital. É por isso, então, que eu preciso demonstrar que todo o processo foi regular. Então, lá desde o início, do momento da criação da prova digital até o final, não teve nenhuma adulteração nesse processo. É isso que chama a cadeia de custódia. E isso, gente, quando a gente tem alguns, eu vou trazer aqui alguns sites, por exemplo, os que eles chamam de blockchains. Esses sites, você coloca lá o arquivo dentro dessa blockchain e aí ele vem e viabiliza que não tem alteração. Ele demonstra, portanto, que não teve adulteração, por exemplo, de um vídeo. E aí, neste caso, a gente vai, então, viabilizando a comprovação da cadeia de custódia. Eu tenho que reconhecer, e aqui para deixar bem claro para vocês, que cadeia de custódia a gente já tem essa descrição no Código de Processo Penal. Só que lá no Código de Processo Penal, a exigência
dessas provas digitais, a própria licitude, é muito maior do que aqui, porque a gente tem restrição de liberdade. E quando se usa uma prova digital lá para saber, olha, pegou um vídeo do sujeito que estava em determinado local, houve adulteração ou não desse vídeo, aí se tem que demonstrar tanto autenticidade, integridade e por meio dessa cadeia de custódia. Essa cadeia de custódia pode ser feita por meio de ferramentas eletrônicas, que é essa blockchain, por exemplo, ou outras, ou até mesmo por uma prova técnica. A prova técnica pode demonstrar se teve alteração no meio do caminho. Então lá no meio do caminho teve uma adulteração dessa prova digital. Mas voltando ao raciocínio do processo penal, é interessante que lá a exigência é muito maior do que aqui no processo do trabalho, nessa cadeia de custódia. Uma vez que aqui no processo do trabalho, por especialmente ter aí uma hipossuficiência do trabalhador e às vezes ele não ter outra prova, se não houve impugnação e foi juntado lá um print de WhatsApp, ok, tá valendo. O juiz vai valorar aquela prova como uma outra prova qualquer. Só que percebam que a partir do momento em que ele imprime o print do WhatsApp, isso daí deixa de ser inclusive uma prova digital, passa a ser uma prova meramente documental. Porque você não consegue fazer toda essa análise que eu estou falando para vocês. Porque se eu imprimir, dei um print da tela do WhatsApp e juntei aquilo, isso daí é simplesmente uma prova documental, deixa de ser prova digital. Mas se a parte contrária não impugnar, essa prova documental é válida. Olha, aqui nós estamos conversando, juntou, o outro não impugna, evidentemente que é válida e passa a ser, portanto, uma prova documental, tá? Mas aqui, adiantando aqui na nossa aula, eu queria falar um pouquinho a respeito do ônus da prova antes da gente falar especialmente da sistemática de algumas ferramentas que a gente pode usar e também falar aqui da prova sob o aspecto do WhatsApp. Eu queria falar do ônus da prova. Quem tem o ônus da prova de fazer a prova digital? Aqui é a mesma sistemática que a gente tem para qualquer modalidade de prova. Então lá, se eu estou falando de um fato constitutivo, quem tem que trazer aquela prova é o autor. Se eu estou falando de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo, quem tem que trazer essa prova é o réu. Mas suponhamos que você queira comprovar que ocorreu um acidente de trabalho dentro da empresa. E você quer as filmagens que ocorreram lá para demonstrar que o acidente aconteceu porque não tinha aquela proteção tal e tudo mais. A filmagem é uma prova digital, porque ela pode também ser adulterada tal e tudo mais. E aí, neste caso, você, como autor, como é que você pega isso? Aí, neste caso, você tem duas opções. Ou você pede para o juiz lá que ele determine a juntada desses vídeos, ou pode acontecer de você utilizar a teoria dinâmica do ônus da prova. Fala, olha, juiz, aqui neste caso, dessa prova digital, é muito mais fácil a empresa provar, porque é ela que tem acesso, por exemplo, às informações inseridas no cartão de ponto do trabalhador. E aí, pela teoria dinâmica do ônus da prova, é ela que tem que fazer toda essa demonstração da cadeia de custódia, ela que tem que demonstrar a integridade. A gente pode, então, com base na teoria dinâmica do ônus da prova, falar que a empresa, por exemplo, tem melhor aptidão para provar esse determinado fato. E aí, pode falar, olha, essa prova digital, então lá, suponhamos que a gente esteja com dúvida nesse acidente. Ah, é de trajeto ou não? Você, com base na teoria dinâmica do ônus da prova, pode transferir isso para a empresa porque ela tem melhor aptidão para saber todas as filmagens que tem ali dentro da empresa e aí transferir para ela, portanto, a demonstração do fato constitutivo. Mas aqui vai uma dica extremamente importante. Voltando aqui especialmente à prova digital. Apresentada a prova digital,
E aí vou voltar na ideia do WhatsApp, que é o que a gente é mais comum. Apresentada a prova, se não houver impugnação, o juiz valora aquela prova tal como qualquer outra. E aí ele pode dar o valor que ele entender adequado para aquela prova, e aí, teoricamente, ela é válida. Então, o primeiro aspecto é isso. Se não houve impugnação, é válido. Mas e se houver impugnação? Se houver impugnação quanto à autenticidade, ou seja, quanto à autoria daquele documento, vem a empresa e fala, olha, essa conversa de WhatsApp aqui não foi com o meu preposto. Nem sei quem é essa pessoa aí. Foi criado, então, aqui essa conversa, nega a autoria, aí é incumbência do autor provar que aquela conversa se deu efetivamente com o próprio preposto da empresa. E aí você junta lá o extrato da conversa, vai ter o celular dele e vai ter tudo mais. Plenamente possível. Ah, professor, mas eu não tenho mais acesso a essa conversa porque o celular era da empresa. O celular que foi concedido para o trabalhador era da empresa. E aí? Teoria dinâmica do ônus da prova. Já que o celular ficou com a empresa, ela tem melhor aptidão para trazer esse extrato da conversa. Pede então para o juiz determinar que ela junte sobre o ônus dela. E aí, se ela não juntar, veracidade dos fatos alegados. Então aqui, o primeiro aspecto é esse. Se ela nega a autoria, é o autor que tem que provar. Agora, se ela nega o próprio fato, ela vem e fala que é falso aquele fato, ela que tem que provar. Como assim, professor? Vem a empresa e diz o seguinte, olha, ele criou um documento falso. Aqui até teve conversa sim com o gerente da empresa, mas esse documento é falso. Para ser falso, ele está falando que você modificou o documento. Aí, o artigo 429, inciso 2 do Código de Processo Civil, fala que, a partir do momento em que se alega a falsidade, o ônus parte para a outra parte. Ele é da outra parte. Olha o que diz, então, o artigo 429. Ele diz o seguinte, havendo impugnação da autenticidade, caberá à parte que produziu o documento prová-la. Sendo hipótese de falsidade de documento digital, o ônus caberá à parte que arguiu a falsidade. Então aqui vamos pensar no print do WhatsApp. Você juntou a conversa e não foi tão prudente em juntar todo o extrato ali da conversa. Se a empresa vier e falar, olha, não foi a gente que conversou, não é o meu preposto, aí incumbe você provar que era o preposto. Seja por prova testemunhal, seja apresentando o celular lá na hora para o juiz, seja juntando o extrato da conversa e assim sucessivamente. Incumbe ao autor provar a autoria. Agora, se a empresa veio e falou, ó, ele criou essa conversa, ele entrou lá no WhatsApp ou fake WhatsApp e criou uma conversa, incumbe a ela vir e trazer as conversas que tiveram. Exceto, evidentemente, que se foi uma criação integral da conversa, aí é prova de fato negativa, ela não vai ter como fazer aqui, tá? Mas, suponhamos que ela fala, olha, ele tirou metade da conversa, ela não está integral. Então, incumbe a empresa agora trazer todo o relatório lá inteiro de qual é a conversa inteira. Não basta simplesmente ela vir e impugnar para falar, olha, não é válida essa prova. Não é bem assim. Porque senão, às vezes, a empresa lá, o trabalhador junta um documento, que é o único meio de prova que ele tem, que era toda a conversa lá do WhatsApp. Vem a empresa e simplesmente fala, não é válido este documento. Não é bem assim. Ela tem que demonstrar o porquê não tem validade. E se ela falar que é falso, ela que tem que trazer, então, o extrato da conversa inteira para falar que houve modificação, tá? Mas eu queria aqui trazer para vocês, ainda nessa aula nossa, algumas ferramentas utilizadas para demonstrar a validade das provas digitais. E como nós falamos, as provas digitais, elas, por serem
criadas no mundo digital, elas são criadas com vários dados, é o que a gente chama de metadados. Então ela cria lá uma cadeia toda e se tiver alteração de um pedacinho, a gente consegue identificar. É muito fácil falsificar uma prova digital, mas é muito difícil você conseguir falsificar sem demonstrar a falsificação. Porque todas as coisas digitais, como regra, elas têm essa cadeia de custódia que se você fizer uma alteração no meio, é demonstrado. E hoje é bem interessante isso, só aqui até ampliando um pouquinho o assunto, que, por exemplo, quando você entra num processo de terceiro, parece que você entrou num processo de terceiro. Ah, você está lá com um processo, você entrou com a reclamação, e aí vem a empresa e diz, olha juiz, eu não tomei ciência deste processo, e eu quero então que declare a nulidade da citação. Só que aí você entra lá no processo e vê que o advogado da empresa entrou 3, 4 vezes naquele processo. E aí? Aí neste caso você tem então tudo descrito dentro do processo judicial. Então hoje em dia esse mecanismo digital ele deixa tudo demonstrado. Os metadados ele informa e fala todo mundo que entrou. Nós lá no MPT a gente sabe exatamente quem teve acesso ao processo. Não tem como uma pessoa entrar lá, olhar, ainda que de forma externa, e isso não aparecer para nós e vice-versa. Dentro do processo judicial, todo mundo que olha o processo judicial, hoje é possível a gente saber, tá? Mas vamos lá então, aqui eu quero trazer alguns aspectos bem interessantes para vocês. A primeira ferramenta que eu vou trazer para vocês é a PIC2 Map. Olha que interessante essa ferramenta. É um site que possibilita você avaliar fotos retiradas de câmera do celular. Então isso daqui é um site aberto, entra aí depois no seu escritório aí e entra nesse site. O que você faz? Você pega uma foto, então tirada uma foto do celular e coloca lá dentro desse site. Então ele vai aqui, ó, selecionar foto, você coloca a foto lá. Ele vai te demonstrar com exatidão qual é o celular que foi tirado, então qual é a origem, vai demonstrar qual é a localização, vai demonstrar qual é o horário que foi tirado esta foto. Isso pode demonstrar, dentro de um processo judicial, um acidente de trajeto. Então, olha, a foto que foi tirado lá dele caído na moto do chão, vamos pegar então aquela foto. E aí você pega essa foto e coloca dentro desse site, demonstra que é no trajeto que ele fez para ir para a empresa, ou vice-versa. A empresa, com base nessa foto, então lá teve uma foto tirada por um determinado jornal. Vai atrás do jornal, verifica, ó, quem tirou essa foto? Pega essa foto, coloca essa foto aqui e fala, olha, o acidente aconteceu aqui e o trajeto para ele ir embora para casa era aqui. Você afasta, portanto, esse acidente de trajeto. Então aqui verifique essa possibilidade. Um outro aspecto. Tem uma foto do trabalhador, ele tirou lá dentro da empresa, ou algum amigo dele tirou dentro da empresa, que demonstra, então, lá dentro da empresa, qual foi o horário. E aí você está pedindo horas extras. E aí demonstra que aquela foto foi tirada às 19h30 e a empresa fala que ele sempre saía às 17 horas. Aqui já está um indício para você fazer o quê? Descaracterizar o cartão de ponto, simplesmente com essa foto. Então aqui você traz ali uma foto ou outra, olha, tira uma foto aí do seu celular e aí para você só não juntar a foto no processo, você pega e entra nesse site e demonstra aonde ela foi tirada, qual o horário que ela foi tirado, qual o aparelho que ela foi tirado, tá? Então isso daqui é extremamente relevante, por exemplo, uma relação de emprego, para demonstrar que o trabalhador esteve em determinado local, a empresa fala, nunca veio aqui na empresa. Claro que veio. Aqui por esse site eu demonstro que ele compareceu ali na empresa, tá? Só que aqui vai uma dica a respeito desse site, que é o quê? Você não tem possibilidade de fazer isso quando você pega fotos da rede social.
Então, se você puxar uma foto do seu celular ou uma foto de outro celular diretamente, você consegue demonstrar essa localização. Agora, se você for lá no Facebook, for no Instagram, pegar uma foto de lá, o Facebook, que é dono do Instagram, ele tira toda a geolocalização, ele fica só para ele. Essa é uma das grandes discussões que a gente tem. E aí, neste caso, se você pegar uma foto, então, do Instagram, não vai dar certo isso daqui, porque ele não vai te mostrar a localização, tá? Um outro site interessante, ou uma outra ferramenta interessante para a gente viabilizar também aqui provas digitais, é essa Wayback Machine. O que é isso? É como se fosse uma máquina do tempo dos sites. E aí, ó, essa ferramenta permite comprovar adulterações realizadas em websites. Assim, todas as palavras, imagens, links incluídos ou deletados de uma website podem ser constatados através de tal sistema. Nós não estamos falando de prova digital? Então lá, suponhamos que você entrou no site da empresa. Então você entrou no site da empresa e no site da empresa está demonstrado que, olha, o grupo econômico nosso é a empresa 1, a empresa 2, a empresa 3, um grupo extremamente forte, parará, ela faz aquela propaganda, aquele estardalhaço. O site da empresa é um local excelente para a gente achar grupo econômico, né? Porque ali é a hora que ela se vende. Tá lá, você pega essa página, imprime essa página e junta no processo. Aí na hora que você junta no processo, a empresa vem e fala, olha, é falsificado essa página. Se ela fala que é falsificado, incumbe a ela trazer então qual é o correto. Aí ela vem e traz uma página que não consta nada disso. Falou, não tem grupo econômico, só consta aqui que a gente é agropecuária, parará, não consta nada. Falou, olha, mas não estou mentindo. Quando eu entrei lá, constava isso. O que você faz? Com base nesse site aqui, você consegue verificar todas as alterações. E já aconteceu isso em caso concreto, gente, que o juiz aí entrou nesse site e nesse site demonstrou, olha, o sujeito pegou e alterou, ele tirou todas essas informações relacionadas ao grupo econômico e só para, nos processos seguintes, que todo mundo estava usando isso, não se valer dessa informação, tá? Então é extremamente interessante isso, tá? Uma outra ferramenta que é bom a gente também saber é esse WebMe, que é um site que nada mais é do que um buscador de pessoas. Olha que interessante esse site. Ao inserir o primeiro e último nome da pessoa, é possível colher resultados de todas as citações online presentes na internet, seja em redes sociais, fotos com marcações, publicações em diário oficial, endereço de e-mail, dentre outras informações. Você acha o sujeito no mundo digital. Aí aqui você pode achar casos de ostentação de patrimônio, que aí viabiliza você lá hoje em dia aprender passaporte, CNH, aquela história toda que a gente já conversou. Você verifica demonstração de que ele tem intimidade com uma outra pessoa, e aí, por exemplo, numa contradita, você pode trazer, então, porque a partir do momento em que você encontra ele, vai aparecer as conexões que ele tem também. E a partir dali, você consegue, então, demonstrar outros aspectos. Por exemplo, quando você tem ali um sócio de fato, você começa a verificar pelo nome daquela pessoa que ela está muito coligada a uma determinada empresa. E por ali você consegue, então, diversos indícios de que ela é um sócio de fato, tá? Existe uma outra ferramenta que eu queria trazer aqui também para vocês, que é essa Lookup, que é PID, né? Lookup aqui, né? Lookup. O que significa, então, essa ferramenta? Esse site permite descobrir a identidade de um usuário do Facebook através de seu nome. Após essa descoberta, é possível inserir essa identificação com a identificação de outro usuário e buscar a interação entre as duas pessoas. Então, o que você faz? Primeira coisa, você entrou aqui, então você vai lá e coloca meu nome. Então,
Wellington, o meu é fácil porque o meu Instagram é com o meu nome, né? Então, se não fosse o meu Instagram no meu nome, você colocaria ali meu nome, ele ia achar o meu Instagram. A partir do momento em que você achou o meu Instagram, você vai entrar nessa outra ferramenta aqui, ó, nesse aqui, ó, Facebook Friendship, e você vai colocar duas pessoas. Então você coloca o meu nome e o nome de outra pessoa. E aí aparece todas as interações. Isso daqui, para caracterizar suspeição de testemunha, é muito interessante. Porque a partir do momento, nós sabemos que o simples fato de você ser amigo de alguém nas redes sociais não gera suspeição no processo. O TST já decidiu isso, até porque eu, se for assim, eu tenho um monte de suspeito, né? Então, simples fato de ter alguém ali te seguindo, você ser amigo no Instagram, não gera suspeição. Mas a partir do momento em que você coloca o nome dos dois, e Facebook ele é dono tanto do Facebook como do Instagram. Você colocou o nome dos dois, vai mostrar todas as interações, vai mostrar as fotos dos dois. Vai mostrar então até aquilo que já foi, de certo modo, deletado em alguns casos. E aí você consegue, portanto, demonstrar a suspeição de uma testemunha. Fala, ó, essa testemunha aqui está toda hora junto com a pessoa e assim sucessivamente, tá? Aqui, só para a gente fechar essas ferramentas, tem uma ferramenta bem interessante, só que essa ferramenta aqui é paga, mas eu vou falar dela, tá? Tô recebendo nada por isso, mas é uma ferramenta paga interessante, que é essa Verifique Fact aqui. O que é isso? Se você tem um processo ali que vale bastante a pena discutir isso e tudo mais, essa integridade e autenticidade da prova, principalmente quando se trata de áudio e vídeo, quando você insere essa prova nesse sistema, então nesse site aqui, ele cria um relatório demonstrando toda a autenticidade, a integridade e especialmente a cadeia de custódia. Você acaba com essas discussões, só que aqui é pago, evidentemente você tem um custo para isso. Então, a depender do processo teu, se você entende que tem uma grande relevância e tudo mais, que vale a pena, eu não sei qual que é o valor e tudo mais, mas aqui, se vale a pena você armazenar dentro de um site desse, você pega um áudio, joga esse áudio para dentro desse site aqui, criou a sua conta e tudo mais, ele já faz toda essa autenticação desse documento digital e fala, esse documento digital não teve adulteração. E este relatório é um relatório digital que você vai juntar, evidentemente, no processo, tá? Então vejam aí que a gente hoje tem vários meios interessantes para a gente poder, então, por meio de provas digitais e ferramentas, trazer alguns aspectos aí para o processo. E para a gente fechar aqui, eu queria só voltar lá no WhatsApp. Então, lá a prova do WhatsApp, que a gente vê aí com muita frequência juntar prints de WhatsApp em um determinado processo. Vale a juntada do print do WhatsApp? Se a parte contrária não impugnar, tudo valendo. Como eu disse a vocês, a partir do momento que você tira o print, aquilo deixa de ser uma prova digital e passa a ser uma prova documental. É uma foto. E uma foto ali simplesmente tirada e você juntou. Ali passa a ser uma prova documental. Se não houve impugnação, ok, tá tudo valendo. Agora, se houver impugnação a respeito daquele documento ali, o ideal, você como reclamante ou até mesmo o reclamado, é juntar o histórico, exportar a conversa inteira para demonstrar o que nós falamos, a integridade do documento. Para demonstrar que não teve corte na história. Porque, como eu disse a vocês, hoje o WhatsApp é criptografado. E antigamente, então lá, há uns 5, 6 anos atrás, quando você apagava uma mensagem, não aparecia. Hoje, coloca lá a mensagem apagada. E a partir do momento em que você exporta, por ser mensagem criptografada, vai aparecer se teve mensagem apagada ou não. Então você,
na hora que vai entrar com uma reclamação, peça para o seu cliente exportar essa conversa inteira. E aí, a partir do momento que ele exporta, vem um documento ali, .xt ou .doc, não lembro qual que aí vem um documento leve que traz a conversa inteira. E é muito mais fácil de você levar isso para o processo. E aí você pode até recortar trechos daquela conversa. Você junta o documento inteiro como prova e recorta trechos daquela conversa. Então, por exemplo, você está falando de um assédio moral. Você está falando de um assédio moral, você junta lá a conversa toda no processo, mas na sua petição inicial, por exemplo, você vai trazer só o trecho que teve o assédio moral. Então você corta ele, coloca lá, fala, ó, nesse pedacinho aqui teve assédio moral. E a partir do momento em que você exporta, você já demonstra ali a integridade, inclusive a autenticidade do seu documento, tá? Ah, não houve exportação e houve impugnação. Aí entra naquele aspecto que nós falamos. Se a parte contrária, ela não pode simplesmente vir e impugnar um documento de forma vazia. Porque a partir do momento que eu juntei o print, aquilo é uma prova documental. Não é simplesmente, ó, não vale. Ela tem que vir e falar, olha, não vale porque eu não participei dessa conversa. Então nega a autoria. Se ela nega a autoria, ônus da prova de quem juntou, quem produziu. Se ela vem e nega o próprio fato, é falso aquele fato, fala, olha, ela mudou a conversa aí. Ela traz para si o ônus. Então aí incumbe a empresa vir e trazer, exportar ali a conversa para o processo, tá? Então percebam que hoje em dia, especialmente quando a gente entra nessa sistemática aí de conversa de WhatsApp, e aqui no processo do trabalho, como tem sido utilizado com muita frequência isso, é válido. É válido juntar, desde que você exporte a conversa, que aí você não discute a cadeia de custódia, propriamente dito, com mais frequência, e se for juntado e ninguém impugnar, válido, o juiz vai analisar ali essa prova sem nenhuma discussão. E se houver impugnação, evidentemente a impugnação tem que ser fundamentada, não basta uma fundamentação vazia, tá? Vamos responder aqui hoje, eu estiquei aqui o nosso tempo, né? Vamos responder aqui algumas perguntas que foram feitas. A Jaqueline perguntou se as aulas ficam salvas. Elas ficam salvas na nossa playlist aqui. Toda quarta-feira a gente tem aqui nesse horário, a gente fala. Rodrigo pergunta, por quanto tempo a empresa é obrigada a manter o contrato de trabalho? Então lá o contrato de trabalho físico, né? Aqui, Rodrigo, é pelo prazo prescricional, então ali até 2 anos, depois de extinto. O único problema que você tem aqui é relacionado à fiscalização do trabalho. Aí com o aspecto da fiscalização do trabalho, se você tem lá não só o contrato, hoje é tudo digital, então você não precisa ficar preocupado com guardar esse documento. Mas como você pode ter fiscalização, aí por se tratar de autuação, salvo engano, o prazo é de 5 anos lá, que pelo Ministério do Trabalho, por causa das autuações, aí você tem que guardar ali pelo prazo de 5 anos, tá? Mas sob o ponto de vista de uma reclamação trabalhista, aí 2 anos, porque a prescrição são só 2 anos, tá? Tenho reorientado algumas situações que façam foto do WhatsApp da data e hora, com um print direto da tela do WhatsApp. Isto poderia conferir validade, certo? O simples, como nós falamos, o simples print da tela do WhatsApp, gente, ela transforma esse documento digital em um documento, simplesmente num documento físico, digitalizado. E aí você pode gerar discussões. O mais interessante, e aí até explico para vocês, entra no seu celular aí, pega uma conversa, deixa eu abrir um aqui para facilitar. Às vezes o meu iPhone pode ser que o de vocês seja um pouquinho diferente. Você entra aqui em configurações, na configuração, você entra na conversa, então aqui, por exemplo, vou abrir uma conversa, deixa eu pegar aqui uma determinada conversa. Na hora que você abriu na conversa, você pede para exportar essa conversa. Se tá ali, então, tá o nome. Vou pegar aqui o nome da minha esposa, Luísa. Apareceu Luísa, você vai clicar ali em maisinho e exportar conversa. Olha aqui, vou até aqui abrir aqui um
não tem como mostrar isso aqui para vocês. Então você vai lá e procura o nome. Então você achou lá o nome. No meu caso aqui, achei o nome da minha esposa, Luísa. Você arrasta para o lado, vai ter lá 3 pontinhos mais. Exportar conversa. Na hora que exportar conversa, você já vai mandar essa conversa. Então você vai falar para o seu cliente, ó, pede para ele exportar a conversa. Exportou a conversa, ele te manda a conversa inteira, tá bom? Vamos continuar aqui então um outro questionamento. Verifique aqui, esse daqui o Rodrigo já usa esse verifique, é bem interessante mesmo. Você pode explicar como funciona o verifique FET aqui, né? Sou muito leiga em tudo que envolve tecnologia, é um problema sério para mim. Eu confesso para você que eu não sou assinante e aqui eu peguei, evidentemente, fazendo pesquisa e verificando quais eram os melhores. E até na última edição do meu livro eu cito ele, fiz uma análise dele, mas eu não entrei no próprio sistema, eu já vi relatórios dele. Mas como é que funciona aqui no dia a dia, só para deixar de forma mais simples? Você pega um vídeo, então lá tem um vídeo do WhatsApp. Você pega esse vídeo do WhatsApp, coloca ele dentro desse site e esse site gera um relatório de que não houve corte nesse vídeo. Você pega, às vezes, uma filmagem que você fez lá de um acidente ou uma filmagem que o trabalhador estava em determinada localidade. Na hora que você coloca ele dentro desse site, ele verifica que não houve nenhum corte, aonde foi filmado, qual é o celular que filmou, qual é o horário, ele traz tudo. Então ele é o perito. Ele, na verdade, ao invés de você ter que fazer uma perícia, ele já demonstra que não houve nenhuma adulteração naquele áudio, naquele vídeo. E aí é bem interessante, porque aí você já entra no processo sem maiores discussões. Se a outra parte vem e fala, então, por exemplo, uma conversa do WhatsApp, que eu falei para vocês que é possível você, lá no fake WhatsApp, criar uma conversa. Se você já demonstrou, já juntou aqui e está tudo demonstrado que não teve adulteração, a parte contrária vai ter muita dificuldade para falar que tem adulteração, porque ela vai ter que fazer uma prova pericial para desconstituir esse aspecto, tá? Então, vamos lá. Pode caber uma perícia em prova digital duvidosa? Plenamente possível. Plenamente possível. Então, ali, se você tem adulteração de vídeos, se você tem adulteração de site, se você tem adulteração de conversas e tudo mais, é plenamente possível, e aí que no processo do trabalho às vezes fica mais barato, você vir e juntar isso ali no processo e fazer uma prova pericial. Um outro aspecto aqui interessante, que eu quase me esqueci de falar, que é a tal da ata notarial. Então você pega lá o celular do trabalhador e vai lá no cartório e pede para fazer uma ata notarial para falar que é verdadeiro aqueles fatos. Serve para alguma coisa? Até serve, porque tem fé pública lá o notário. Mas ele só vai certificar ali aquilo que ele viu. Então, suponhamos que você vai lá e fala para ele, ó, quero que você abra um site, e aí ele vai certificar o quê? Ele vai certificar que naquele dia ele viu aquilo. Tem fé pública para certificar o que ele está vendo. Se você apagar, alterar e tudo mais, já passou, ele não consegue demonstrar integridade. Então, se teve adulteração até chegar nele, ele não consegue demonstrar integridade. A cadeia de custódia ele também não demonstra. Ou seja, a ata notarial, ela é mais simples você chegar e entregar o celular para o juiz e falar, juiz, ó a conversa aqui. Que o juiz vai verificar do mesmo jeito que está acontecendo com na ata notarial. Ah, mas o juiz não pega meu celular. Tudo bem, então você pode até fazer ata notarial, mas é um custo que é irrelevante. É um custo alto que não vale a pena você gastar no processo. Porque, repito, ele vai certificar só aquilo que ele viu. Ele não consegue certificar a própria autenticidade daquela conversa. Ele não consegue comprovar a integridade daquela conversa, se houve adulteração ou não. Ele simplesmente vai falar, ó, eu peguei o celular do Ellison hoje, no dia tal, na hora tal, e vi que ele trocou conversa com o fulaninho tal, eles estavam conversando isso, isso e isso. Quem prova ali que não teve adulteração? Ou seja, a ata notarial, o peso dela no processo
é muito pequeno, então nem adianta fazer a ata notarial, tá? E um outro aqui, que esses dias aconteceu também, foi muito interessante, e às vezes, principalmente no sistema de Android, é bom utilizar isso. No sistema de Android, gente, no da Apple também, no iOS tem, mas aí no da Apple você tem que autorizar alguns aspectos ali e acaba sendo um pouquinho mais difícil. Mas olha que interessante que é essa prova digital também. Você vai no Google Maps. Então lá você entrou no aplicativo do Google Maps. Todo mundo tem aí no celular. Então lá você tem um aplicativo do Google Maps. Vai lá, eu acho que também é num negocinho de ferramentas. Você clica lá em ferramentas, navegação. Ele fala onde você passou durante um bom tempo. Não sei se 90 dias, não sei quanto tempo, você define ali. Ou seja, ele dá a sua vida de localização. Você vai assustar na hora que você entrar lá. Você entra lá e ele fala, ó, você foi no dia tal, você passou ali, ele vai fazendo o seu caminho. E para que serve isso? Se você deixar essa localização aberta, você tem então todo esse trajeto aí do que você fez o ano inteiro. Então depois você entra no celular para ver se o teu tá aberto aí, porque senão as pessoas vão saber onde você tá passando, né? Mas e para que serve isso? Para demonstrar, por exemplo, um vínculo empregatício. Ou para demonstrar horas extras, e recentemente a juíza fez isso, pediu o celular do trabalhador, a empresa falava, não, esse sujeito nunca foi lá, esse sujeito não passava lá, não ia, pegou o celular do trabalhador, colocou lá localização dele, histórico, pegou lá o Google Maps, né, um aplicativo, Google Maps abriu o histórico. Na hora que abriu o histórico, o sujeito ia sim lá na empresa e demonstrava que ele passava lá na empresa todos os dias. Ou seja, ficou aí reconhecido o vínculo empregatício. Repito, outro aspecto, quando tem acidente, fala que estava lá naquele local e não estava naquele local. Então aí depois vocês entram aí no Google Maps, no histórico do Google Maps, é bem interessante, isso pode servir aí para o seu dia a dia também, tá? Essa dica aqui a Globo não ensina mesmo, Rodrigo. Então vamos lá. Já vou usar a aula, Jaqueline entre nos sites. Olha lá o que o Célio tá falando, acho que custa R$ 97,00, né? E aí eu confesso, gente, que eu nem procurei aqui ver valor, tá? Quando a empresa coloca programação temporária de 7 dias na conversa do WhatsApp, como fica a validade digital? Bem interessante aqui esse questionamento. Aí neste caso, é possível você pedir que o Facebook é dono tanto do Instagram como do WhatsApp e do Facebook. Aí nessa hipótese, se a empresa veio e exclui, suponhamos que o celular do seu cliente, do trabalhador, ou se era da empresa, então vamos pensar que você é advogado do trabalhador. Você precisa daquela conversa e era um celular da empresa, devolveu para a empresa. Teoria dinâmica do ônus da prova, transfere para ela. Ah, não, em 7 dias a gente retira. Pede para oficiar o Facebook, para o Facebook informar toda aquela conversa. Porque o Facebook tem isso daí lá guardado, armazenado. Ele não vai tirar em 7 dias, vai sair em 7 dias do seu celular. Mas lá o Facebook, que é o dono do WhatsApp, ele tem todo esse histórico. Então, nessa hipótese, você pede para oficiar para o Facebook para ele apresentar todas as conversas que tiveram naquele celular com o fulano de tal. Então, a conversa é entre aqueles dois fulanos. E aqui é interessante, às vezes, você delimitar o período. Ah, a conversa foi em qual período? Se você pede expedição de ofício para o Facebook, você já não tem discussão de validade daquela prova, porque ela vem direto do Facebook. Você fala, ó, eu quero do dia 10/2 ao dia 15/2 de 2022. E aí ele vem e apresenta a conversa daquele período. É plenamente possível. Beleza? Pessoal, hoje aqui uma aula diferente, né? Agora a gente vai começar a fazer aulas dessa forma, vou trazer outros temas, sempre aí pensando na sua prática, no seu dia a dia, coisa que você pode usar já de imediato, como a Patrícia disse, já vai começar a usar hoje essa sistemática. Então, assim, meu objetivo aqui é sempre a gente estar discutindo pontos que ajudem na sua advocacia, ajudem no seu dia a dia.
E falando nisso, deixo já um convite para vocês. No dia 20, 21 e 22 de março, a gente vai fazer um evento Passaporte para os Tribunais. Convido vocês a se inscreverem. Eu vou deixar o link lá no meu Instagram para fazer a inscrição, participar. Um evento totalmente gratuito que a gente vai falar a respeito de recursos trabalhistas, como você consegue o seu passaporte para entrar nos tribunais, ter ali seu recurso conhecido, seu recurso provido, desde o recurso ordinário até lá o recurso de revista. Beleza? Deixo aí para vocês esse convite e a gente se vê na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, às 11h30.